Antes de mais nada, eu gostaria de convidar você que está na região sul do Brasil para participar do nosso congresso, dia 29 de setembro, nesse fim de mês, em Curitiba, a partir das 9 da manhã. As informações sobre o endereço do local você vai conferir no nosso e-mail verdaderevelada@live.com. Inscreva-se, estamos com algumas vagas restantes ainda, ok? E vamos à nossa vinheta do nosso encontro de hoje. Muito bom dia para você, Shabbat Shalom. Estamos ao vivo, dando as boas-vindas aos nossos queridos irmãos que estão conectando nesse momento a rede mundial de computadores, o canal Verdade Revelada no YouTube. Queridos, nós hoje conseguimos fazer nossa live, depois de alguns Shabbats aí sem transmitir, mas hoje nós vamos continuar a nossa abordagem das escrituras no contexto atual, atendendo a pedidos de vários irmãos aí. Nós vamos falar sobre este acontecimento recente em Israel. Se trata do nascimento de uma novilha vermelha. O detalhe, uma novilha vermelha que há 2 milênios, pelo menos, não havia em Israel. Nós vamos estar falando sobre isso, sobre o terceiro templo e o anticristo, na ótica das escrituras, na ótica dos fatos atuais, ok? E desde já convido você a abrir as escrituras conosco, a examinar o que realmente está revelado para o povo do Eterno, ok? E para os irmãos que ainda não se inscreveram aí no nosso congresso, nós temos algumas vagas restantes, aproveite, vai ser uma experiência ímpar. Nós vamos estar realizando algumas imersões na parte da tarde do Shabat e dando continuidade a essa obra de restauração, ok? Então vamos lá. A notícia se espalhou essa semana, não é? Dia que uma novilha vermelha nasceu em Israel e poderá cumprir profecia bíblica sobre o fim do mundo. Primeiramente, nós temos que entender onde essa novilha vermelha é citada na Bíblia, né, no que nós chamamos de Antigo Testamento, e de onde vem essa profecia que a novilha vermelha, o nascimento dessa novilha vermelha, significaria o fim do mundo. É isso que nós temos que entender, de onde vem esse raciocínio judaico para esta afirmativa. Bom, a 10ª novilha vermelha será preparada pelo Messias. Isso é um pensamento judaico, e ao recontar este registro histórico em seu comentário ao Mishnah, um dos vários livros sagrados para o judaísmo, né? O grande Maimônides termina com a declaração enigmática: e a 10ª novilha vermelha será realizada pelo rei, o Messias, que ele seja revelado rapidamente. Amém. A vontade de Deus. Com essa assombrosa afirmação, Maimônides conta uma antiga tradição. E Maimônides é um ícone, é um dos maiores sábios para o judaísmo, né? Então, ele conta de uma antiga tradição que a 10ª novilha vermelha está associada à era messiânica. Isto talvez signifique que a aparição de uma novilha
vermelha nesses últimos tempos em declínio é uma indicação, um precursor da aparência do próprio Messias, que oficiará sua preparação? Se não houve nenhuma novilha vermelha nos últimos 2000 anos, talvez seja porque o tempo não estava certo. Israel estava longe de estar pronto, mas agora, o que poderia significar para os tempos em que vivemos ter os meios de purificação tão próximos? Com as palavras de Maimônides, deixar de nos maravilhar e rezar. Se há agora novilhas vermelhas, nossa é a era que irá utilizá-las, né, ou irá precisar delas. Então, isso é uma citação da literatura judaica e, curiosamente, o Instituto do Templo, que é o órgão responsável por esse movimento todo em torno de o terceiro templo, a tal novilha vermelha, eles estão dizendo que chegou o momento de realizar esse sacrifício no templo. Eles já estão com todo o protótipo do templo montado, eles já têm todos os utensílios prontos, e por incrível que pareça, eles acreditam que já chegou o tempo em que eles irão recomeçar os sacrifícios no Monte do Templo novamente. E o que mais espantoso é que, junto com essa afirmativa, eles acreditam que, de acordo com a tradição judaica, né, lógico que não é a escritura, essa questão de que o Messias é quem vai realizar o 10º sacrifício aí dessa novilha vermelha, é que nesse momento chegará o Messias judeu para realizar esse sacrifício, para reinar sobre Israel. Agora, são coisas muito, muito perigosas, porque isso representa o aparecimento do falso Cristo, do anti-Messias. E mais, isso representa um falso terceiro templo. E nós vamos observar que está sempre dito nas profecias esses acontecimentos, e embora na escatologia do sistema religioso há muita bagunça. Há alguns que descartam Israel totalmente das profecias e alguns que já veem Israel totalmente separado da igreja. São dois extremos perigosos. E nós vamos falar sobre esses pontos nesse momento. Bom, então, segundo a tradição judaica, a existência de uma novilha vermelha que esteja em conformidade com todos os rígidos requisitos impostos pela tradição judaica é uma anomalia biológica. O animal deve ser inteiramente de uma cor e há uma série de testes listados pelos rabinos para garantir isso. Por exemplo, o pelo da vaca deve ser absolutamente reto para garantir que a vaca não tenha sido previamente unida, pois é um desqualificador. E de acordo com a tradição judaica, apenas 9 novilhas vermelhas foram realmente abatidas no período que se estende desde Moisés até a destruição do segundo templo. A Mishnah Pará relata-os, afirmando que Moisés preparou a primeira novilha, no caso, né? Esdras II, Simão o justo e Yohanan, o sumo sacerdote, preparou 2 cada, e Elioenai ben Hakayaf, Hanameel, o egípcio, e Ismael ben Piavi prepararam um para cada um. Isso está na literatura judaica chamada Mishnah Pará, capítulo 3, verso 5. A extrema raridade do animal, combinada com o ritual detalhado em que é usado, deu ao status especial de novilha vermelha na tradição judaica. É citado como principal exemplo de um roque, ou lei bíblica para a qual não há lógica aparente. Como o estado de pureza ritual obtido através das cinzas de uma novilha vermelha é um pré-requisito necessário para participar do serviço do templo. Diga-se de passagem, isso é um ritual de purificação, né, onde eles usavam as cinzas do animal posteriormente queimado, né, e oferecido.
Então, esforços foram feitos nos tempos modernos pelos judeus que desejavam a pureza ritual bíblica. Veja, Tumá e Tahará, e em antecipação ao prédio, ou templo, do terceiro templo, para localizar uma novilha vermelha e recriar o ritual. No entanto, vários candidatos foram desqualificados. Ao longo desses anos que eu tenho acompanhado as notícias, já saíram anos em que eles disseram, olha, nasceu novilha vermelha, nasceu novilha vermelha, etc, etc. Só que é a primeira vez que eu noto que essa tal novilha atende todos os requisitos da tradição judaica, né? E levando em conta que o animal tem que ter pelo menos 3 anos, né, o mais velho, é aí que vai se encaixar direitinho no período que nós temos falado aqui de grandes acontecimentos para a nova ordem mundial, a grande tribulação e etc., que é 2020 em diante, ok? Então vamos meditar. O relato da novilha vermelha está registrado em Números 19, verso 1 em diante, onde diz assim: falou mais Yarro a Moshe, o Moisés, né, e a Arão, dizendo: esse é o estatuto da lei que Yarro ordenou, dizendo: dize aos filhos de Israel que te tragam uma novilha ruiva ou vermelha, que não tenha defeito e sobre a qual não tenha sido posto julgo. E a dareis a Eleazar, o Corém, sacerdote, né? Ele atirará para fora do arraial e degolar-se-á diante dele. E Eleazar, o Corém, sacerdote, tomará do seu sangue com seu dedo e dele espargirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Então queimará a novilha perante seus olhos, o seu couro, sua carne, seu sangue, com seu esterco se queimará. Aí o relato bíblico continua afirmando que ele deveria depois pegar esse animal, queimar, depois de queimado, pegar as cinzas dele, misturar com água, e isso era aspergido nos sacerdotes e para o próprio povo, para purificação. Ok? Isso é um ritual necessário para inaugurar um templo. Ok? E o que indica isso, queridos? Que realmente haverá um tal terceiro templo. Eles irão, os judeus, eles irão sacrificar novamente. Eles irão essa tal novilha vermelha. Porém, nós sabemos que isso representa uma abominação. Isso representa um falso cumprimento. Por quê? Porque as escrituras nos dizem, na boca de Shaul Rachali, o apóstolo Paulo, como você queira chamar, que quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Não resta dúvida que um sacrifício foi pedido pelo Criador. Não resta dúvida que o Criador exigiu sacrifícios de animais antes que o Messias viesse. Não resta dúvida. Tanto é que assim que Adão e Eva pecaram, imagine você que o próprio Criador realizou em favor deles. Ele matou 2 cordeiros, está lá no Gênesis, capítulo 3, e imediatamente fez túnicas para Adão e Eva. Por quê? Porque a escritura, o mandamento era claro: no dia que vocês comerem do fruto, vocês morrerão. Ou seja, tinha que haver morte. Só que no caso, a morte foi dos cordeiros que foram ali imolados em função de Adão e Eva. Tanto é que eles usavam essas túnicas aí. E o livro de Azar relata que essas túnicas foram passadas de geração em geração e tinham poder. Agora, saber todas as particularidades e complexidades do que o Criador exige aí é uma coisa muito profunda. Nós sabemos que esse cordeiro apontava para o Messias. E que
tanto o sangue dos touros, os bodes, né, das rolinhas que eram oferecidas, também apontavam para o sacrifício perfeito. Agora, é como está escrito em Hebreus 10, 12 a 14. Mas este, se referindo ao Messias, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Yahweh. Daqui em diante esperando até que seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então, o Messias, ele ofereceu um sacrifício único e completo. Não havendo mais necessidade de derramamento de sangue, porque ele foi o sacrifício perfeito em favor dos nossos atos. Para os judeus em um terceiro templo é negar o sacrifício perfeito e completo do Messias, já que por força das circunstâncias o templo foi destruído no ano 70 pelos romanos e não mais se achou a estrutura e as condições para esses sacrifícios que os sacerdotes judeus ou levitas faziam. Então eles estão querendo forçar uma situação que foi pedida pelo próprio Criador e estão elaborando o projeto do terceiro templo. E é interessante porque esse tal Instituto do Templo, ele tem pretensões além do judaísmo. Eu já fiz estudos aqui, já relatei em documentários aqui o interesse deles em unificar algumas religiões nesse propósito, como até pedir ajuda ao Irã. Acredite você. E segundo eles, Ciro participou ali do retorno do cativeiro, né? Então ele era um persa que ajudou o povo hebreu no passado a reconstruir o templo que estava destruído e tal. Então eles acreditam que o Irã deveria participar. E não só isso, o negócio é muito mais sério ainda. Eles planejam fazer um sincretismo, uma mistura de religiões com o povo árabe, com a religião das capas pretas. Não pode nem citar o nome porque o Google vai bloquear o vídeo. Mas enfim, a religião das capas pretas, né? E esse projeto do terceiro templo já está avançado. Eles já têm a maquete, já têm os recursos, eles já têm os utensílios. O problema é que o Monte do Templo é um local de disputa entre essas duas religiões. O tal cavalo alado, o Murabak, né, o cavalo alado de Maomé, teria subido com Maomé aí a partir desse ponto, Monte do Templo. E a tradição antiga judaica é que esse é o local santo para o judaísmo, para o povo de Israel, e então eles têm o direito pleno. Agora, eu estava analisando e tenho analisado aqui em casa, e nós devemos meditar e ser sábios. Se o antimessias não tiver nenhuma relação com o povo judeu, o povo hebreu, é lógico que ele dificilmente vai ser aceito. Ele tem que ter alguma relação. E outra, e se ele desagradar totalmente o povo, né, da religião muçulmana, ele também não vai ser recebido. Então, o que tem que acontecer? O antimessias, ele tem que ser eclético. Ele tem que ser um ser, sei lá, ele tem que ter traços árabes, traços israelenses, talvez traços ocidentais. Ele tem que ter uma mistura de tudo isso para que ele possa agradar gregos e troianos. E como chegamos a essa conclusão? Porque o próprio tal terceiro templo, ele na verdade, ele será um sincretismo. Vamos já mostrar para vocês. Primeiro, o Monte do Templo é um local de conflito histórico. Para você ter uma ideia, no Monte do Templo está o Domo da Rocha, que é esse local sagrado para
o povo islâmico. E tem do lado também, aqui, ó, onde eu estou apontando com o mouse, com a seta, a Mesquita Al-Aqsa. Então você tem dois grandes símbolos muçulmanos nesse local considerado sagrado. Isso na parte oriental. Na parte, deixa eu ver, oriental. Na parte ocidental você tem o Monte do Templo, né, que é o local aqui, ó, sagrado, onde ficava o antigo templo, né, o Beit HaMikdash, templo sagrado, chamado Templo de Salomão, Templo de Herodes, depois que foi destruído pelos romanos. E atualmente permanece lá nessa parte ocidental o Muro das Lamentações. É onde os judeus se concentram, né, nesse lado da Jerusalém, ocidental. Então, o que acontece, queridos? Você vê uma divisão geográfica aqui na própria Terra Santa. Nesta linha aqui que eu estou mostrando, ó, para cá é todo muçulmano. Essa linha para cá, para a esquerda, é tudo israelense, judaico. Então, é um ponto de conflito enorme. Então, como resolver essa problemática? Como pôr um ponto final a essas diferenças? Aí está. Esse é o protótipo do falso terceiro templo. Você vê que ele tem um formato de quadrado, né, de caixa, né? Remetendo ali a religião das capas pretas. Esse cubo negro em cima, né? A Caaba, seria também a caixa de Pandora, é um símbolo altamente ocultista, né, que remete à fonte da vida e tal. Essa caixa em cima. E embaixo você tem aí esse prédio, né, nesse formato, aí que lembra um pouco o templo judaico. Então você vê uma fusão das duas arquiteturas em um só templo. Você tem uma parte judaica e uma parte islâmica. E esse terceiro templo, que inclusive eles estão construindo um protótipo desse lá na Alemanha, já foi noticiado isso também aqui, ele é um templo ecumênico. Ele não é um templo essencialmente judaico, cristão, ele é um templo para todas as religiões. Isso é tremendo. Porque se você falasse algo assim 10 anos atrás, 20 anos atrás, ninguém iria acreditar. Assim como ainda tem gente hoje que não acredita que isso seja uma realidade. Mas note, faz sentido que eles queiram harmonizar as 3 maiores religiões do mundo. E Papa Francisco, encabeçando a Igreja Romana, ele tem orquestrado, né, é o maior articulador da nova religião mundial. Ele tem trabalhado desde o Concílio Vaticano II, desde João Paulo II, Bento XVI continuou o trabalho. Ele tem consolidado a visão ocultista para o renascimento da escola de mistérios, que seria o quê? Seria realmente, né, essa questão da religião mundial, religião do anti-messias. E faz todo sentido que ela seja aquilo que eles têm sonhado ao longo dos tempos. Unificar todas as religiões em uma só. Aquilo que parecia impossível, com uma religião tão intolerante que é a lá do Oriente, vai se tornar realidade. Com um templo ecumênico e com esse líder que eu creio piamente que será o indivíduo parte árabe, parte judeu, né? E, claro, ele terá elementos ocidentais também, que vai unificar o mundo sob um só indivíduo. Os judeus não serão enganados por qualquer um. E nem a turma lá do Maomé será enganada por qualquer um. Ele terá que harmonizar todos esses poderes em um só.
E você vê o símbolo máximo do cristianismo romano é o sol, o Deus Sol. Isso está nos rituais, nas celebrações, nos sacramentos, na própria missa, a hóstia, etc. O sol, o estandarte solar, é frequentemente exposto nas missas, nos cultos católicos. Eles sempre colocam aquela auréola atrás dos santos, né? O sol. O culto católico ele é essencialmente solar. Você vê a própria missa no dia do sol, dia solis, que é o domingo. Você vê as celebrações máximas do cristianismo, são todas centralizadas em torno dos mitos solares. Tammuz, o 25 de dezembro, né? Solstício de inverno. Você vê a questão da Páscoa, né? Que é comemorada no domingo. Poxa, desde quando Páscoa se comemora em domingo? Era sexta-feira, né? Só que é comemorado a tal ressurreição, Páscoa do domingo, Páscoa dominical, é o ápice da celebração eucarística, né? É o domingo, é a missa do domingo de Páscoa, domingo de ressurreição, sendo que Páscoa não é ressurreição, coisa nenhuma. O Messias jamais mandou comemorar a ressurreição, mandou comemorar a morte. Então, tudo gira em torno do sol. O sol é o símbolo máximo aí da religião cristã romana. E derivados também, né? O sistema evangélico todo, ele obedece os dogmas e tradições católicas. Todos comemoram as festas pagãs. E aí você tem o islamismo, cujo símbolo máximo é a lua, é a deusa lua. É a Lilat, né? Na verdade, o nome do deus antigo, que eles chamam de Alá hoje, é a Lilat, é a deusa lua. É um sincretismo de vários deuses, sendo que o máximo é a lua. Você vê a sexta-feira, o dia da lua. Você vê o símbolo o próprio símbolo, né, dessa religião é a lua crescente. E a estrelinha de Sírios ali, né, a Vênus ali. E tudo isso tem um significado, queridos. A lua como centro da adoração, dessa falsa adoração astral, digamos assim, né? A lua sendo o luminar da noite, é o centro da cultura da fé islâmica mundial. E aí você tem no judaísmo essa maldita estrela, me perdoem os que adoram essa estrela de Renfã aí, esse hexagrama, mas isso é um símbolo pagão. Isso não se acha nas escrituras. Essa estrela de Renfã aí foi a estrela que Estevão delatou lá no testemunho dele antes de ser apedrejado, em Atos capítulo 7. Olha, nossos pais adoraram a estrela de Renfã no deserto. Essa mesma estrelinha aí que estava no deus Moloque, que aceitava sacrifícios de crianças, essa estrelinha aí é a que vai enganar o povo de Israel, né? O povo judeu, a tribo de Arudá, a tribo de Judá, que permanece até os dias de hoje. Infelizmente, nós já temos alertado isso aqui, essa estrela de Renfã aí foi um presente de grego dos Rothschilds, né, durante a criação do Estado de Israel. Vários rabinos pediram que fosse colocado a menorá, que é o símbolo máximo do povo de Israel, né? Não só do judeu, mas de todas as tribos de Israel, as 12 tribos dispersas, pediram para colocar a menorá, que é aquele candelabrinho, e eles colocaram essa tal de estrela de Renfã aí, esse hexagrama horrível, ok? Me perdoe os irmãos que gostam desse símbolo, tá? Mas a verdade tem que ser revelada. É a partir daí que o mundo, né, em torno dessa falsa adoração. Então, a religião mundial é uma combinação desses três elementos aí. A crescente, a cruz, vamos dizer o sol, né? O sol, a crescente e a estrela de Renfã, o hexagrama.
que é o símbolo da casa dos Rothschilds. Não é do povo de Israel, né? Bem, o falso terceiro templo foi predito nas Escrituras, queridos. O livro de 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4 diz que ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Apostasia quer dizer o afastamento da verdade, né? O abandono da fé verdadeira. Apostasia, no inglês é falling away, ou seja, você vai cair, né? Vai se afastar. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como o próprio Criador, no templo do Criador, querendo parecer Deus. Então, a Bíblia diz que ele vai se assentar no templo do Criador. Se você pergunta para qualquer israelita, qualquer discípulo judeu, onde é que é o templo de Deus? Ele vai dizer que é lá no Monte do Templo. Ele vai dizer que era lá o templo de Herodes na época, né? O templo de Salomão. Ele vai dizer que era lá. Assim, quando Paulo estava mencionando que o antimessias, o filho da perdição, o homem do pecado, iria se assentar no Monte do Templo, ele estava pensando lá no Monte do Templo mesmo, em Jerusalém. Não era outro lugar, não. É lá que o antimessias vai se assentar, querendo se comparar ao próprio Criador. E nós já temos explicado, aquele local é um local grandemente santo, especial. É o local onde abrigava o trono universal. É o local onde Abraão ofereceu Isaac. É o local onde grandes acontecimentos bíblicos ocorreram. Monte Moriá, chamado Monte Moriá. E o antimessias ele tem que se assentar nesse local para que ocorra as demais profecias, antes que aconteça a volta do Messias, diferente do que muitos esperam, né? Primeiro tem que haver o arrebatamento, depois o anticristo aparecer. Não. 2 Tessalonicenses é claro. O anticristo se assentará primeiro nesse templo e depois ele será consumido pelo brilho da vinda do Messias verdadeiro. Daniel 11:45 diz sobre o rei do norte, o anti-Messias, e armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso. Mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Quando você faz parte de uma denominação religiosa, quando você faz teologia nas escolas, nas faculdades do sistema, você aprende tudo errado. Ele chega lá e eles espiritualizam tudo isso aqui. Ó. Ah, não, porque tenda é o espírito não sei o quê, o mar grande é muita gente, e o monte glorioso é o povo, é a nossa denominação. Não. É muito claro que o anticristo vai armar as tendas do seu palácio. Ou seja, ele vai colocar o trono dele, tendas de palácio, isso aqui é político. O anticristo vai estabelecer o governo dele lá em Jerusalém, no Monte do Templo, que fica entre o Mar Grande e o Monte Santo e Glorioso. Então, o monte, com certeza é o Mar Mediterrâneo. E o Monte Santo e Glorioso, nós estamos se aplicando sem dúvida ao Monte do Templo. Então, ele vai se assentar naquela região. E a Bíblia diz, conforme nós lemos, em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4, que ele vai se assentar nesse templo. Ok? E que o palácio dele estará entre esse mar grande e o Monte Santo e Glorioso. Mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Por isso que nós sabemos que o desfecho final, ele começa com o tal terceiro templo, os falsos sacrifícios, esse anti-messias que vai, por um tempo, reinar. Apocalipse 11:1-2 diz, e foi-me dada uma cana, semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse, levanta-te, mede o templo do Criador e o altar, e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo,
e não Messas, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Então, a visão de João no Apocalipse, e o capítulo 11 aqui, o contexto das duas testemunhas, está dentro, queridos, está dentro da sexta e sétima trombeta. Então é impossível que isso aí já tenha acontecido, que eu possa espiritualizar de alguma maneira. O anti-Messias vai reinar por 42 meses. É consistente a revelação com Apocalipse 13, que fala de 1260 dias, com Daniel, capítulo de número 7, número 12, que são 1260 dias literais, ou seja, são 3 anos e meio em que o anti-Messias há de reinar. E aí é muito claro. Ele disse assim, ó, deixa o átrio. O átrio é o pátio, né? É o pátio que ficava ali naquele entorno do templo. Deixa o átrio que está fora do templo. E não Messas, porque foi dado às nações. E quando se fala dado às nações, é os Goim. Ao anti-Messias. Foi dado ao anti-Messias. As nações que vão ocupar, que têm ocupado, na verdade, né? Mas que vão ocupar plenamente aquele espaço. Porque diz que eles pisarão a cidade santa. Olha, qual é a cidade santa? É Roma? É aqui a região do Braz, aqui onde tem o Templo do Macedo? Não. A cidade santa é lá, em Jerusalém, na Palestina. Melhor, Oriente Médio. Então, eles vão pisar essa cidade santa por 42 meses, e pisar é no sentido de profanar. Vão oferecer ofertas a demônios naquele lugar, eles vão dizer blasfêmias naquele lugar, eles vão fazer idolatria, vão fazer toda sorte de abominações. Por 42 meses, Apocalipse 11, 1 a 2. Terceiro templo é um engano final para o povo judeu e para os cristãos e para o mundo em geral, o mundo islâmico, né? Isaías 2, 1 a 4 mostra o que o Messias irá realizar de fato quando ele vier. Palavra que viu Yeshayahu, ou seja, Isaías, o filho de Amotes, a respeito de Arudá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa de Arro no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Agora, é incrível as palavras do profeta, porque muitos acreditam e são ensinados que nós vamos morar no céu. Ah, eu vou morrer, vou para o céu, e nós vamos viajar. Não, mas espera aí. A Escritura não promete que a gente vai viajar pelo céu. Não. Pelo contrário, diz que o monte da casa de Arro se firmará no cume dos montes, no último dia, certo? E que a ele fluirão todas as nações. Ou seja, a terra será o local do reino do Messias. Mais especificamente, Jerusalém. Verso 3 diz, e irão muitos povos, e dirão, vinde, subamos ao monte de Arro, a casa de Eloá de Jacove, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Zion sairá a Torá, a lei, e de Jerusalém a palavra de Arro. Então eles vão dizer assim, olha, vamos aonde aqui aprender a Torá, vamos aonde aqui aprender a palavra, as palavras de vida. Olha, nós vamos ao Monte Sião, que chama de Monte do Templo, né? Nós vamos lá em Jerusalém. Por quê? Porque o rei estará lá. Porque o Messias vai ensinar pessoalmente a Torá do Eterno para o seu povo. E ele irá falar todas as palavras de vida para os povos que sobreviverão após a grande tribulação. O verso 4 diz que ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos. Onde é isso? No céu? Não tem que julgar nações no céu, porque primeiro lá no céu não tem várias nações. Segundo, não tem que repreender ninguém, porque só vai haver santos no céu. Mas não, aqui está dizendo que ele repreenderá a muitos povos. E estes converterão suas espadas em enxadões e suas lanças em foices,
Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Queridos, o Messias vem fazer tudo que o falso Messias, o anti-Messias, vai querer aparentar. Ele vai dar início novamente aos sacrifícios no templo, vai querer unificar as nações, promover a tal paz e segurança. Nós já sabemos que tudo vai ser uma farsa, sobrevirá repentina destruição. Somente o nosso Salvador verdadeiro, o nosso Messias hebreu, puramente israelita, é que vai realizar essas profecias. Agora, se você ainda continua na teologia da substituição, ou a teologia cristã, achando que Israel não tem mais nada a ver, o povo de Israel está fora, e que a aliança já mudou, foi quebrada, que o Eterno ele não quer saber mais lá da Terra Santa, que ele quer o céu para todo mundo. Então, meu irmão, aí você será enganado, infelizmente. Porque o Eterno não muda suas promessas, porque o Eterno é consistente com aquilo que ele promete aos seus filhos, ao seu povo. E as Escrituras denotam que o Messias verdadeiro terá um templo. E isso será, claro, durante os 1000 anos, né? Porque depois dos 1000 anos não vai ter templo, não vai ter sol, não vai ter lua. E conforme as palavras que estão aqui, em Zacarias 6, verso 12 e 13, nós entendemos isso. Vejamos. E fala-lhes, dizendo, assim diz Yahweh dos exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo de Yahweh. Raízes de Davi, é o ramo, ele é o rebento. Ele mesmo edificará o templo de Yahweh, e ele levará Kevod, a glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será Corém, seja sacerdote no seu trono e conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. Zacarias 6, 12 a 13. Alguém pode dizer assim, mas isso aí já aconteceu, não foi? Não foi primeira vez? Não, não aconteceu, queridos. Porque o Messias não dominou na primeira vinda. Ele não se assentou no seu trono de glória, como aqui relata, levará glória, assentar-se-á no seu trono e dominará. Ainda não. Ainda não. Zacarias 14, 8 e 9 diz, naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. Yahweh será rei sobre toda a terra. Naquele dia um será Yahweh e um será o seu nome. Esse é um momento daqueles que dá um nó na nossa cabeça, porque claramente o reino será lá, ele vai restaurar, né? Vai haver água, vai haver restauração, a regeneração das plantas, dos animais, né? Naquela terra aprazível, gloriosa. Mas aí diz que Yahweh será rei sobre toda a terra. Quer dizer, o Messias se autodenominando Yahweh, olha que interessante, né? Já que ele é uma emanação do Eterno, né? Ele é Yahushua, né? Ele veio do Pai. É a parte do Pai, né? Então, Yahweh será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será Yahweh, um será seu nome. Quando o Mashiach recebe do Pai todo o poder e autoridade, né? Onde ele recebe tudo, lhe será sujeitado, todo o joelho se dobrará e confessará, né? O nome do Messias, aleluia. E queridos, não há sentido para a fé hebraica sem a figura do nosso Messias, que chamam de Jesus, né, no sistema, mas Yahushua, nós conhecemos ele. Não há sentido a nossa fé sem o Messias, porque ele é o centro da realização profética do Pai. Não há como descartar o nosso Messias hebreu, que veio há 2000 anos atrás quase. Ele é o centro do cumprimento de tudo isso. Ele é a razão de tudo isso, né? De todo o sistema sacrificial, de todas as promessas da restauração do reino de Israel. Nós precisamos fazer parte desse povo, desse reino e dessa aliança, desse pacto. Que o Eterno abençoe cada um de vocês que estão aí ao vivo nesse momento, participando desta live.
com bênção, com restauração. Eu sei que para muitos é novidade o que nós temos falado aqui. Você precisa ver outros vídeos sobre a restauração, né, para entender melhor toda a complexidade por trás desses acontecimentos. Mas aos pouquinhos, se você for lendo as Escrituras, principalmente o Antigo Testamento associado ao Novo, você vai compreender, querido. Você vai compreender a grandeza da revelação profética, da revelação verdadeira para esses últimos dias. Ok? Então, que o Eterno te abençoe, te guarde. Shalom a todos os queridos. Obrigado aí, irmão Maurício. Quanto tempo, né? E demais acompanhando ao vivo aí, concordando ou discordando. Que o Eterno abençoe cada um de vocês. Tá? Shalom, então. Até um próximo hangout, se o Criador permitir.